Michele Denardi Tamburus, direto de Orlando, Flórida, para compartilhar com vocês algumas reflexões envolvendo a questão do planejamento tributário e sucessório. O que acontece? Muitas pessoas comentam no Brasil sobre a questão da holding familiar. Essa temática vem se desenvolvendo nos últimos 10 anos, pelo menos, e se fala muito em fazer o procedimento que eles dizem que corresponderia a uma blindagem patrimonial. É importante nós destacarmos aqui que o que existe é um planejamento sucessório e tributário. Não é necessariamente uma blindagem patrimonial, querendo dizer que você vai poder ficar uma margem da aplicação da legislação. É pelo contrário. Quando a gente fala em planejamento sucessório e tributário, nós estamos falando em justamente organizar a estrutura empresarial, organizar os contratos da empresa, a estrutura societária dessa empresa, a participação dos sócios nessa empresa, justamente para que esteja de acordo com a lei, e isso vai reverter em benefícios de natureza tributária, bem como sucessória, na medida de que, se um empresário tem uma visão de futuro, tem uma visão de desenvolver a empresa, de ter uma atividade empresarial progredindo do micro pequeno empresário para um grande empresário, a primeira coisa que ele deve pensar é criar uma estrutura jurídica para absorver os investimentos, o capital próprio, o capital dos sócios, capital de investidores, e com essa estrutura ele conseguir progredir. Por quê? Muito se culpa, às vezes, o governo, diz que o fisco está sempre buscando o dinheiro do cidadão, mas o que nós devemos pensar mas eu fiz a minha parte, eu investi num sistema que vai prevenir uma situação de prejuízos para mim no futuro, de geração de passivo tributário, geração de um passivo que poderia ter sido evitado se eu tivesse investido num planejamento sucessório e tributário. Isso é muito importante. Então, muito se fala que isso seria uma holding familiar. Chama-se holding familiar, mas na verdade o que se faz é justamente esse planejamento, essa estruturação. E às vezes até é possível que essa estruturação possibilite a uma empresa receber recursos até mesmo de fundos de investimentos, porque nós sabemos que com a questão dos juros baixos no Brasil, baixa taxa Selic, muitos investimentos que costumavam ser vantajosos, por exemplo, você fazia uma aplicação em um fundo e ele rendia em média 1% ao mês, hoje nós sabemos que é muito difícil você ter esse retorno, ainda mais com as incertezas de mercado, e ainda nós temos a situação de pandemia em 2020, se estende por 2021, então mais do que nunca se faz necessário uma organização, uma estruturação, e se faz necessário que o empresário entenda isso como investimento. Eu acredito que o empresário deve buscar empreender de uma forma a se prevenir de problemas futuros, seja de natureza tributária, seja de natureza trabalhista, seja numa questão de sucessão. Quando a gente fala em sucessão, é de substituição de sócios, ou mesmo em caso de falecimento de um dos membros, que providências se tomariam, enfim, uma série de situações que eu acredito que o empresário deve buscar essas soluções antes de se instalar o problema. Porque depois que se instalou o problema, às vezes você vai ter o mesmo custo com pessoal, com assessorias e consultorias de natureza contábil, advocatícia, enfim, e não vai ter uma estrutura para sua empresa se prevenir dos problemas e até receber investimentos. Então, se você que é empresário, se você que é empreendedor, acredita no seu negócio, quer crescer, quer se expandir, você deve pensar também em investir na manutenção ou mesmo na criação de uma estrutura. Deve investir na criação de uma estrutura para absorver essas circunstâncias que possam vir a acontecer, justamente para você poder crescer, porque em algumas situações, na prática jurídica, na área de atuação empresarial, nós vemos situações
de empresários com futuro promissor, que teriam condições de se desenvolver, de crescer, de se tornar grandes empresários e acabam tropeçando em situações de não investir naquilo que ele acredita que não precisa naquele momento. Mas na verdade é naquele momento que ele precisa, porque agora que ele é pequeno, ele tem condições de se organizar e se estruturar e criar uma base, criar uma estrutura para você poder crescer, para você poder se desenvolver. Ninguém constrói um prédio de 30 andares sem uma boa fundação. Então é essencial que o empresário, que o investidor tenha em mente que para ele crescer, para ele se estruturar, ele deve sim procurar estar dentro da legalidade, ele deve sim criar estruturas societárias para comportar os investimentos e para reportar às autoridades, ao fisco, os seus ganhos, os seus gastos e efetuar o pagamento dos tributos que são devidos. Porque existem várias situações de isenção de abatimento de tributos, de débitos que você pode abater e vir a não precisar recolher um determinado imposto. Às vezes um valor de tributo que corresponderia a 600 mil reais, se você está estruturado, organizado e tem essa fundação, como eu disse para vocês, se transforma em um valor pelo menos na metade, ou seja, se você teria que pagar 600 mil, você vai pagar 300 mil, ou às vezes 200 mil, se é que você vai ter que pagar alguma coisa. Então, tudo depende dessa estruturação. E nada melhor do que investir nos profissionais certos para isso, porque você só vai conseguir chegar no futuro se você se estruturar hoje para esse futuro, porque se você deixar para se estruturar no futuro para uma situação que já era para estar pronta, você não vai conseguir, você vai perder dinheiro. Não é pouco dinheiro, você vai perder muito dinheiro. E você pode perder o seu negócio, o seu business, por causa de uma falta de investimento no serviço certo, no produto certo, na hora certa. Então, estejam atentos, estejam alertas. Nós sempre ouvimos muitos ditados populares, né, que dentre eles, um de que dinheiro não leva desaforo, ou seja, você tem que cuidar bem do seu dinheiro, não é? Eu agradeço a todos por terem assistido esse vídeo e se vocês gostaram, por favor, compartilhem, comentem, deixem o seu like, né? Thumbs up e aproveita para compartilhar com aquele empresário, aquele empreendedor, aquele investidor que você vê que está de repente titubeando, patinando. A pessoa pode ter uma ideia e colocar em prática para viabilizar ou ainda fazer crescer o negócio, o business em que ele está investindo, empreendendo. Eu acredito que a geração de emprego e renda parte da formação de empresas, de investimentos, de desenvolvimento econômico, porque o conforto de um vai gerar o conforto do outro e isso vira uma cadeia de desenvolvimento e de progresso para todos. Eu agradeço pelo seu tempo.